começou a falar das teses de evolução de socialidade. A gente fez alguns pequenos avanços nesse sentido. A gente falou das 5 principais, começou a falar de seleção em múltiplos níveis, né? Que é uma perspectiva de seleção de grupo, só que agora eles defendem uma perspectiva de qualquer nível que apresente aquelas características que a gente escreveu ontem. Ele pode ser um alvo de seleção, e a gente viu bastante sobre isso. Só que a gente viu uma perspectiva que foi uma perspectiva defendida por Sommer e Wilson, no seu livro On the Others, que eu indiquei para vocês. E esses caras, eles têm uma perspectiva de seleção de grupo que é um tanto quanto simplória. E aí depois que eles começaram a defender isso, que lançaram um livro e tudo mais, a gente começou a ter outras pessoas trazendo outras perspectivas de seleção de múltiplos níveis. E aí a gente tem esse cara aqui, que é o Samir Okasha, nesse livro Evolution and the Levels of Selection, que... Você já viu esse livro, Luquinhas? Esse livro é punk, é matemática pura. O que foi você? O Java? Não. O Java não sabe. Então, é um livro que é basicamente matemática pura. E você lembra daquela equação de Price que eu citei para vocês? Que falava sobre diferentes níveis de seleção? Que é uma equação bastante interessante. Então, o Samir Okasha, ele parte dessa equação de Price e faz várias derivações sobre seleção em múltiplos níveis. E ele chega a afirmar que a gente teria tipos diferentes de seleção em múltiplos níveis. A que a gente já viu até agora, que é a definida sobre Wilson, seria a seleção em múltiplos níveis do tipo 1, na qual as características coletivas elas influenciam na aptidão individual. Quando a gente fala em frequência de altruísta no grupo, frequência de altruísta é uma característica do grupo, certo? Essa frequência de altruísta, ela vai influenciar em quê? No fitness dos indivíduos. Os indivíduos em grupos que têm mais altruístas vão se reproduzir melhor do que os indivíduos que têm grupos que só têm egoísta, certo? Ou seja, a frequência de altruísta, que é uma coisa que está no nível do grupo, está influenciando o fitness no nível abaixo, certo? Já na seleção de múltiplos níveis, do tipo pronto. Aqui é exatamente o que eu falei, né? A gente tem o fitness da partícula, né, do indivíduo. A gente tem o fenótipo, a característica desse indivíduo. E aí a característica desse indivíduo influencia no fitness dele, certo? É o normal que a gente tem. Só que aqui a gente também tem uma característica que é coletiva, que está no nível acima, hierarquicamente, que influencia também. Então o fitness desse indivíduo vai ser influenciado pelas características que ele apresenta, mas também pelas características do grupo. Algumas dessas características, elas não necessariamente são emergentes. Lembra que a gente falou de características emergentes? Então, uma característica como a frequência de altruístas, ela não é uma característica emergente, porque eu posso reduzir ela à frequência apenas tipo a quantidade de altruístas que tem no grupo. Então é uma característica que não é emergente, ela é simplória, né? Ela é meramente aditiva. Aí, Samir Okasha, ele fala da seleção de múltiplos níveis do tipo 2, onde as características coletivas elas influenciam na aptidão coletiva. Ou seja, aqui a gente não está falando do fitness médio do indivíduo. A gente está falando com qual sucesso o grupo produz novos grupos. Quando a gente fala de aptidão coletiva, a gente está falando de sobrevivência e reprodução do grupo. Não é como o grupo ele produz novos indivíduos, mas é como o grupo produz novos grupos. Então você entendeu a diferença entre os dois tipos? Em um tipo, a gente tem as características do grupo influenciando no fitness individual, certo? E no outro, a gente tem os grupos eles se reproduzindo enquanto indivíduos. Tudo bem? Por exemplo, se você pensar em colônias, né? Sejam colônias de bactéria, colônias de abelha, colônias de formiga. Os indivíduos eles têm uma taxa de reprodução, né? O quanto a colônia cresce normalmente depende da taxa de reprodução dos indivíduos. Mas existe um processo de fundação de colônia que a gente pode caracterizar como uma reprodução no nível hierárquico superior.
que é quando rola aqueles eventos de reprodução, né, que aí eles fundam vários grupos, esses grupos têm sobrevivência, eles são individualizados e tudo mais. Sabe quem é bom exemplo disso? Kefir. Você lembra do Kefir? É. Eu lembro que você tomava, né? Aquelas de colônias, que elas partem em grupo, cara. Quando elas crescem demais, elas partem. E aí formam novas colônias a partir desse brotamento. Bala. E é uma espécie só? Eu achei que fosse... Não, são várias espécies. Porque indivíduo normalmente tem essa estruturação individualizada em organismos unicelulares que são coloniais, com junção de várias espécies, tipo o biofilme também é um ótimo exemplo. O biofilme, alguns fundam, né? E aí eles crescem integrados, várias espécies juntas, e aí depois ele quebra e aí forma um novo biofilme, tipo cai. Eu fico com a música do Márcio na cabeça, estou dando aula com tic-tic-bum na cabeça. Então, tem um artigo novo dele, que tá para sair, assim, eu só li o resumo, que fala de uma seleção múltiplos níveis tipo 3. Só que aí é muito hardcore para mim, eu não trouxe para vocês. Mas eu acho interessante a gente demonstrar aqui, principalmente quando a gente falar das controvérsias na seleção de grupo. Porque assim, embora as pessoas estão começando a trabalhar com isso, ainda existe muita discussão. Então, seleção de grupo, vocês viram, né? Tá no livro do Pigliucci, que a gente falou, a síntese estendida. Tá lá no livro, junto com coisas que são completamente banais hoje em dia, Evodevo, por exemplo. Evodevo é uma coisa que todo mundo, realmente, existe uma questão de evolução não apenas das características, mas de como as características se desenvolvem. Isso é uma coisa mainstream, assim, todo mundo aceita, acha bala. E aí Pigliucci coloca a seleção múltiplos níveis junto com coisas desse tipo, mas a seleção múltiplos níveis ainda é um tema muito polêmico, mesmo com todas essas pessoas trabalhando. E aí é importante a gente fazer essa diferenciação, porque existem muitos argumentos de que seleção em múltiplos níveis seria formalmente equivalente à seleção de parentes. O que seria ser formalmente equivalente? Quer dizer que as duas teses, elas falam dos mesmos fenômenos e elas têm a mesma capacidade de produzir conhecimento, de fazer inferências, de produzir generalizações. Então essa é a principal crítica que a seleção em múltiplos níveis recebe, né? Porque se você pegar, por exemplo, um modelo matemático de seleção de parentes e um modelo matemático de seleção em múltiplos níveis, a diferença é gritante. Gritante. Por quê? Porque os modelos de seleção de parente, eles não carecem de uma estruturação espacial. Percebam que tudo que a gente falou aqui desde o começo sobre seleção em múltiplos níveis requer uma dada estrutura populacional, certo? Os grupos eles têm que ter um grau de coesão. Para você modelar isso matematicamente, você adiciona uma nova dimensão no seu modelo, o que aumenta muito a complexidade desse modelo. Tanto que se você for comparar os modelos os artigos, se você for comparar tamanho de artigo, por exemplo, os artigos de seleção em múltiplos níveis que fazem a modelagem matemática são consideravelmente maiores, às vezes 5 vezes maior. E eles usam coisas como equações diferenciais, por exemplo. Tem muito modelo legal de seleção em múltiplos níveis que usa equação diferencial, que é uma parada muito difícil de acessar. É um conhecimento muito específico. Pode passar, mesmo? Pode continuar. Não, shit, velho. Vai continuar. Então, e aí a galera já usa isso como argumento, né? Pô, se elas são formalmente equivalentes, se elas têm as mesmas predições, por que eu não vou usar os modelos de seleção de parente que são mais simples? Então a principal discussão é essa, que você pode utilizar a seleção de parentes para explicar a seleção em múltiplos níveis. Por quê? Agora qual é o problema disso, né? O problema disso é que o que é que a gente quer quando a gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo uma tese para explicar a evolução de alguma coisa. A gente quer que essa tese ela nos dê informação não apenas sobre o resultado do processo evolutivo. A gente quer que ela nos dê informação sobre o processo evolutivo que gerou os padrões que a gente enxerga hoje em dia, certo? A seleção de parentes, ela realmente é capaz de fazer predições. Só que ela trabalha com o resultado do processo evolutivo. Qual é o resultado? Mudança na frequência gênica. A seleção de parentes ela ainda tem uma coragem nas ideias que a gente criticou bastante aqui, genes centristas, né? Porque o que está contabilizando é o quanto é que meus genes têm na população. Quais desses genes são meus? Então, é por isso que a gente diz que a seleção de parentes ela cai no que a gente chama de falácia da média.
Porque você tem uma população subestruturada em grupos. Esses grupos eles têm reprodução diferenciada, mas se eu somar tudo isso e fazer a média, eu não vou observar essa estruturação populacional, que é o processo que causa a evolução de socialidade. Eu não vou observar isso, mas em compensação eu vou conseguir enxergar o produto final, que é a mudança de frequência gênica. Vocês entenderam? Essa é uma discussão muito complexa. A gente tem um pesquisador francês, um pós-doc, que está trabalhando aqui, ele trabalha com seleção de parentes. Vocês precisam ver quando ele for apresentar um projeto para a gente. Porque aqui todo mundo é de uma escola de pensamento de seleção em múltiplos níveis. A gente tem uma concepção hierárquica, a gente entende as coisas em níveis diferentes e tudo mais. O cara é matemático cru. Matemático cru. E aí, no começo, né, os orientantes começaram a debater com ele, mas a gente não tem um nível argumentativo para debater. E aí nossos orientadores começaram a debater com o cara. E aí a coisa chega e esquentou mesmo. Porque chegou num ponto que eles não estavam falando a mesma língua. Porque o cara começa a falar Pra ele, frequência gênica é tudo. Frequência gênica é tudo, é a resposta para tudo. Pra gente não. A gente tem outro foco. Então, a questão de você escolher seleção de parentes ou seleção de grupo, ou seleção de múltiplos níveis, no caso, envolve muito o que é que você quer enxergar nesse processo evolutivo. Se você quer enxergar realmente o processo ou apenas o resultado, certo? E nesse caso, ele só enxerga o resultado? Ele só enxerga o resultado, porque ele está olhando a frequência gênica. Então, é uma diferença muito clara. E aí, se vocês, pra você ter ideia, tem um artigo que eu estou acompanhando a discussão entre dois autores, que está rolou o primeiro artigo, aí rolou a réplica, rolou a tréplica, até tréplica e agora está na pentéplica. Porque já é um artigo respondendo o outro, sacou? Que é um artigo para um autor diz que seleção de parente é formalmente equivalente à seleção de grupo, o outro diz que não. Como eles são teóricos, é bem difícil de acessar. Van Vellen, o nome do cara, é um holandês muito bom. Então, pra mim, isso é uma opinião pessoal e acho que o Okashi ali também concorda com isso, embora ele não deixe isso claramente. Isso daqui, a seleção em múltiplos níveis tipo 1, ela é sim formalmente equivalente à seleção de parentes. Por quê? Os parentes, eles se agregam, gente. Normalmente, parentes, eles têm um certo grau de agregação. Tudo bem? Então, realmente, a frequência de certas características de uma ninhada vai influenciar o sucesso dos membros dessa ninhada. Certo? Então, se eu tenho uma ninhada de passarinhos, por exemplo, onde esses passarinhos eles cooperam, a tendência é que isso afete a sobrevivência desses passarinhos e que aumente a sobrevivência média desses passarinhos dentro do grupo. É basicamente o que a gente falou de seleção de grupo, vocês viram? Só que aqui eu estou colocando isso de uma perspectiva familiar. A grande questão é que a seleção de grupo, ela não carece que os indivíduos eles sejam aparentados. Se eles tiverem estrutura coesa de grupo, não importa se esses indivíduos são aparentados. O que importa é que o grupo ele tem essa coesão. Entretanto, a seleção de múltiplos níveis tipo 2, ela não é formalmente equivalente à seleção de parentes. Porque a seleção de parentes ela só enxerga um nível, que é o nível do gene. Ela não enxerga a estruturação populacional específica que leva a esse tipo de seleção em múltiplos níveis. Certo? Isso é apenas um resumo da ópera, viu, gente? Tem muita discussão sobre isso. Então, para que a gente tenha características coletivas influenciando na aptidão coletiva, a gente tem que ter uma aptidão coletiva. Então, os grupos eles precisam ter certa forma de reprodução. Os grupos precisam se reproduzir. O que é isso? Grupos gerando novos grupos. Então, não é como a gente tinha aquela estrutura que o Wilson, David Wilson e o Sober falaram, né? Como é que eles falaram? São grupos que depois se fundem e geram novos grupos. A gente não está tendo reprodução de grupo aí. O que a gente está tendo é uma dinâmica de estrutura populacional que ela é difusa. Em dado momento todo mundo se mistura e eu perco a estrutura dos grupos. Não, o que ele está falando aqui é os grupos eles são individualizados, certo? Se isso aqui for colônia de formiga, ou for uma colônia de bactéria, ou for você ser multicelular, isso aqui funciona. É isso que ele está querendo dizer. Então a gente tem várias formas de reprodução de grupo que a gente encontra na natureza. Fissão, por exemplo.
é quando o grupo ele cresce muito, em dado momento ele se parte por algum limite físico, ou porque ele não consegue manter sua estrutura, e aí ele gera dois novos grupos diferentes, certo? O que você falou, eu acho que não entra nessa fissão que acontece no Carefree. É uma parte, né? Tipo, é uma colônia que é densa, é uma parte de sol. Então é fissão. Chega a ser fissão mesmo. A gente tem emissão de propágulo, que é isso. Sai um indivíduo fecundado, e esse indivíduo fecundado ele gera um novo grupo, todo a partir dele, como é o caso das aranhas sociais. Uma fêmea. Só saem fêmeas grávidas do ninho, e essa fêmea grávida ela vai fundar uma nova colônia, só ela e os filhotes dela. Isso daqui é a piscina de cópula, que foi o que a gente descreveu, que é quando você tem grupos, e aí quando esses grupos chegam no estágio reprodutivo, todos eles se misturam, copulam e formam novos grupos. Ou a gente tem a emissão de propágulo, só que nos casos são propágulos reprodutivos, isso tem muito em colônias de bactéria, indivíduos mais coloniais. Então, se a gente tem estruturações desse tipo na população, a gente vai ter seleção de múltiplos níveis do tipo 2. Ficou claro? O grupo ele precisa se reproduzir para ter aptidão. E aí isso aqui é do Aging, um artigo de 78, onde ele faz uma revisão dos modelos matemáticos. Esse artigo é legal, se quiser dar uma olhada. Ele faz uma revisão dos modelos matemáticos que utilizam seleção de grupo. E é interessante a gente perceber que a maior parte dos modelos, eles usam aquela ideia de piscina de migrantes, que é a mesma ideia do Sober e do Wilson. Isso é importante, que eu quero que vocês tenham em mente. Você vê que em 78 a gente já tinha uma produção de muitos modelos sobre isso. Interessante a gente tem aqui são principalmente o modelo de Burman e Levy. E a gente vai dar uma ressaltada neles. Vocês vão ver por quê. Então, o que a gente tem na maior parte dos modelos, e o principal tipo de seleção múltiplos níveis tipo 1, é essa aqui, é a piscina de imigrantes, que a gente já viu um pouco mais acima, certo? Tem grupos, os grupos se fundem, todo mundo transa junto aqui, passa e reproduz, e aí eu vou gerar grupos que não são grupos estruturados como os que produziram a piscina de imigrantes. Eles são grupos que vão repetir a proporção da piscina de imigrantes. Hã? Isso é tipo 1. Porque não tem estrutura de grupo. Tá vendo que a estrutura de grupo se perde? O grupo ele não é uma estrutura coesa no passar do tempo. Então, para ter seleção múltiplos níveis, a gente não precisa de grupos coesos, certo? Mas se a gente tem grupos coesos, a gente tem seleção múltiplos níveis mais forte. Então, esse daqui, nesse caso aqui, a gente vai ter a seleção múltiplos níveis mais fraca. Enquanto nesse daqui, olha a diferença. O grupo, ele tem o fitness, e essa reprodução, ela é diferencial. Perceba como grupos diferentes contribuem em escalas diferentes para a nova população de grupos. Então, o grupo do tipo A está produzindo muito mais propágulos, aqui a gente tem uma piscina de propágulos na verdade, e ele vai dominar mais a população na próxima geração. Tá vendo? O grupo B, que quase não contribuiu, sumiu. Então, a maior parte dos modelos de seleção em múltiplos níveis são esse tipo de modelo porque são modelos mais simples, mas são modelos em que a seleção de grupo é mais fraca. Esses modelos aqui são os modelos que a gente tem seleção de múltiplos níveis mais forte. E o que a gente espera? A gente espera, só fazendo uma diferença entre os dois tipos mais claramente, né? A contribuição diferencial dos grupos para a piscina de propágulos, ela é relativa ao tamanho do grupo, ou seja, grupos maiores eles contribuem mais, porque eles se reproduzem mais. A persistência dos propágulos como unidade distinta na piscina, diferente da mistura que caracteriza a piscina de migrantes. Ou seja, aqui os propágulos eles se mantêm, a estrutura do grupo continua coesa no passar do tempo, certo? O grupo ele não se desfaz, ele não perde a sua individualidade. Os grupos produzidos pela piscina de propágulos são heterogêneos, ou seja, aqui, diferente daqui, onde eu tenho grupos que são iguais, homogêneos, eu tenho grupos que são diferentes e eles são derivados dos grupos que produziram a primeira geração da primeira geração. A fundação de grupos por propágulo é seguida por um período de crescimento do grupo,
onde o grupo colonizado da piscina cresce até alcançar a capacidade de carga do habitat e passa então a produzir propágulos. Então, o grupo produzido ele cresce e passa a produzir propágulo. Quem crescer mais rápido, produz propágulo mais rápido. Com certeza consegue dominar mais a população. Então tem toda essa questão aí. E o que a gente espera, né? A gente espera que na natureza a gente observe nos animais sociais uma estrutura parecida com como se fosse um contínuo entre as duas coisas. A gente não espera encontrar perfeitamente uma piscina de propágulo, nem perfeitamente uma piscina de imigrante. A tendência é que a gente encontre as estruturas populacionais dentro desse contínuo. E é claro, quanto mais você tiver parecido com a estrutura populacional parecida com essa piscina de propágulo, mais você vai ter uma força de seleção de grupo alta, certo? Então, humanos formando tribos. Tribos são coesas, elas são unidades que continuam no passar do tempo, força de seleção de grupo alta. Abelhas com colônias, força de seleção de grupo alta. Colônias de formigas, força de seleção de grupo alta. Então a gente tem que ter uma coesão no grupo para que a força da seleção de grupo ela seja maior. E aí tem esse trabalho de Pruitt, que é bem interessante, 2012 agora, ele está produzindo vários trabalhos nesse sentido. Pruitt em 2004, 2006, acho que foi 2006, mais para 2006, 2008. Ele descobriu que na aranha social, nós somos estudiosos, que é uma das aranhas menos sociais, a gente tem personalidade. As aranhas elas têm personalidades diferentes. O que seriam essas personalidades? Seriam conjuntos de comportamentos que são específicos daquele indivíduo. E aí ele conseguiu categorizar dois tipos, o agressivo e o passivo. Tem fêmeas nessa espécie que elas passam mais tempo revisando a colônia para botar os cleptoparasitas para fora. Então são colônias extremamente agressivas. Qualquer outra aranha que está na teia, ela mete o pau, come ou manda para fora. Já as passivas, elas se importam mais em cuidar da teia, em reforçar a teia e em se alimentar. Elas não se importam tanto se tem cleptoparasitas na sua teia. E eles perceberam que existe essa diferenciação assim. E ele tem trabalhado com isso. E aí nesse paper, que é um paper bem interessante, ele tenta demonstrar como os traços comportamentais, essas personalidades, dos fundadores da colônia, lembra quem funda normalmente são poucos indivíduos, eles afetam o histórico de vida das próprias colônias. Ou seja, dependendo da personalidade da aranha que fundou aquela colônia, a gente vai ter históricos de vida da colônia diferentes. É isso que esse artigo vai tratar. Então o que ele diz? Ele diz que a gente tem várias características que afetam o fitness coletivo, certo? Que as pessoas trabalham. Então, por exemplo, a massa do favo de mel é uma característica que está trabalhada, a reserva de alimento de um dado grupo, o sucesso de forrageio do grupo, o tamanho da ninhada que os indivíduos dentro do grupo produzem, o número de larvas parasitadas, o número de alados, que é o quanto ele produz de indivíduos reprodutores, e a sobrevivência da colônia por curto prazo. Então a gente tem vários trabalhos que usam uma perspectiva de histórico de vida da colônia, certo? Embora todas essas métricas elas transmitam informação acerca da saúde da colônia e da sua potencial sobrevivência, a determinante chave do sucesso a nível da colônia é sua habilidade de produzir novas colônias viáveis. O que ele está dizendo? Que a gente não deve apenas analisar a sobrevivência das colônias, a gente tem que analisar também a reprodução de colônias. Perceba, ele está falando exatamente de seleção múltiplos níveis tipo 2, que é quando você tem a colônia se reproduzindo. Ele está basicamente falando sobre isso, embora ele não cite no artigo. Ou, em outras palavras, se as colônias elas forem a unidade primária de seleção, então a proliferação, eu tenho um problema com essa palavra, proliferação da colônia é a moeda ecológica e evolucionária de interesse. Entretanto, até aqui, nenhum estudo tem definitivamente linkado traços demográficos com a proliferação da colônia no campo. Ou seja, ele está falando para a gente que se a gente está trabalhando num grupo que tem evolução de socialidade, então provavelmente o grupo
é a unidade de seleção importante, eu tenho que levar em consideração os traços demográficos que vão afetar a proliferação da colônia. Todo mundo entendeu? Então ele está falando que a gente tem que trabalhar em ecologia com isso. Que já está na hora de a gente produzir evidência sobre isso. E aí ele tenta fazer isso nesse trabalho, que pra mim é um trabalho genial. Beleza, acompanhou durante anos colônias, é uma coisa que normalmente a gente não pode fazer. Mas isso aqui é só uma representação pitoresca do que ele fez. Os indivíduos vermelhos são os heteros específicos, os cleptoparasitas, que se aproveitam da colônia. Branquinho é fêmea passiva, né? Paz e amor. E preto é a fêmea agressiva da Darth Vader, certo? E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que colônias fundadas por fêmeas passivas, elas tinham uma taxa de crescimento maior e uma taxa de formação de propágulo maior, mas em compensação elas tinham uma reprodução ou uma sobrevivência baixa. Então elas tinham um crescimento e reprodução altos e uma sobrevivência baixa. Já as colônias fundadas com fêmeas agressivas, elas tinham uma baixa taxa de crescimento, uma baixa taxa de reprodução, mas em compensação elas tinham uma alta sobrevivência. Basicamente o que ele está falando aí é que qual vai ser a personalidade dos fundadores vai afetar a estratégia de sobrevivência da colônia. Se a colônia ela vai investir mais em sobrevivência ou mais em reprodução. Quem já pegou ecologia sabe que a gente tem isso em animais, né? Algumas espécies, a gente chama elas de R estrategistas. Por que R estrategistas? R é a taxa de crescimento intrínseca da população. Então, uma espécie que é R estrategista, ela investe na sua taxa de crescimento. Ou seja, investe na sua reprodução. Reprodução rápida. Normalmente são animais que vivem em hábitats extremamente instáveis. Então, eles têm reprodução rápida para aproveitar uma oportunidade que surge. Exemplo disso é samambaia, por exemplo. Samambaia é uma floresta tropical. Samambaia normalmente não pode crescer porque é uma planta que precisa de muita luz e muita umidade. Lá no solo, a gente tem muita luz, ou tem muita umidade, mas não tem muita luz porque a gente tem as outras árvores. Caiu uma árvore gigantesca, um fenômeno que a gente chama de blow up. Caiu uma árvore porque ela ficou doente, estava velha, cansou, foi deitar. Abre uma clareira. Abrir uma clareira, essas samambaias têm que produzir muitas cópias suas para conseguir garantir que elas aproveitem essa oportunidade. Então elas são estrategistas, elas estão investindo na reprodução, certo? Mas a gente tem também os K estrategistas. K é a capacidade de suporte da população. Qual é o tamanho populacional que essa população consegue alcançar em um dado ambiente. O quanto o ambiente suporta dessa população, o nome de capacidade de suporte. Então, espécies que são K estrategistas, elas investem em sobrevivência porque elas vivem num ambiente que é altamente competitivo. Por exemplo, esqueçam as samambaias agora, pensem nas árvores. Aquelas árvores gigantescas frondosas. Elas têm eventos reprodutivos explosivos? Não. Porque ela não vai conseguir. Ela vai gastar muita energia com isso. O que ela faz? Ela garante o lugar dela ali, no topo da copa, e vai produzindo semente com calma, porque em algum momento a hora dela vai chegar. Porque ela está ali, ela vai sobreviver. Ela garantiu a sobrevivência dela. Vocês entenderam? Então a gente tem, isso é para ecologia. A gente tem em ecologia esses dois tipos de estratégia, certo? Só que essas são estratégias de indivíduos. O que esse cara está mostrando para a gente é que os grupos eles também podem ter esse tipo de estratégia. E que essa estratégia vai depender do quê? Da composição dos fundadores. Então esse trabalho é muito interessante. E ele mostra como a gente tem que prestar atenção na sobrevivência e na reprodução de grupos também, não apenas dos indivíduos. Principalmente quando a gente está trabalhando com grupos sociais. E aí tem essa polêmica de seleção de grupos e seleção de parentes elas serem formalmente equivalentes. Ela começa com esse artigo de Keller,
que ele começa a mostrar que tanto seleção de parentes quanto, é o argumento dele, né? Tanto seleção de parentes quanto seleção de grupo não tem sinergia no efeito que essa seleção aplica. É só uma referência biográfica para quem estiver mais interessado nessa polêmica, porque dá para fazer um curso com a mesma galera que a gente teve só sobre isso, só para defender se seleção de parentes e seleção de grupos são ou não formalmente equivalentes. E aí eu queria trazer um pouco da história de Price, porque para mim ela é bem anedótica, assim. Isso é de um artigo de Van Veren, e eu só traduzi. E ele fala o seguinte: a vida de Price é, para citar Bill Hamilton, uma história e tanto. Passeando por campos de conhecimento completamente distintos, ele transitou pela aplicação da química na medicina, viu o famoso projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, para criticar pesquisas sobre percepção extrasensorial, e passou da matemática avançada em biologia evolutiva para a exégese bíblica sobre a cronologia da paixão de Cristo. Chama a atenção especialmente os trágicos últimos anos da sua vida. Um ateu convertido vai de ajudar o sem-teto a ser ele mesmo um sem-teto. A pesquisa sobre a evolução do altruísmo confundiu-se com a busca por ser ele mesmo uma boa pessoa, o que culminou com seu solitário suicídio desiludido, um apelo à imaginação do leitor de sua carta de despedida de que, talvez, se suicidar para provar sua teoria fosse o ato maior, a evidência cabal capaz de finalmente demonstrar a existência de altruísmo, puro e simples altruísmo. Sua genial equação, a qual ele mesmo considerava como uma revelação de Deus, tinha como plano de fundo uma vida que mostra em nossa cara o quão difícil ela pode ser, não apenas em viver uma vida de bondade plena, mas mesmo para viver uma vida por inteiro, em sua plenitude, qualquer que seja ela. Então essa é um pouco da história de Price, que no final de sua vida tentou de todas as formas provar que o altruísmo existia, ao ponto de doar todos os seus bens e viver como sem teto. E aí depois ele acaba se suicidando, deixando uma carta de suicídio, dizendo que ele se suicidou para provar que o altruísmo existe, porque foi um ato que ele fez que ele não ia ganhar absolutamente nada com isso, mas que era para demonstrar para as pessoas que elas podiam ser boas. É bem interessante a história de vida desse cara, tem uma biografia dele, é bala. Bom, e aqui a gente termina a parte das teses de evolução do comportamento social, e a gente começa a falar agora